O regime tributário é uma forma que o Estado usa, que o governo usa, de arrecadar dinheiro, né, de arrecadar meios financeiros, para que ele mantenha a sua função de Estado, né? Então ele arrecada esse dinheiro das atividades comerciais, de serviços industriais, tá certo? Então o regime tributário é a forma pela qual o governo arrecada esse dinheiro. Nós temos no Brasil 4 tipos de regime tributários, né? Eu vou estabelecer aqui uma gradação, né, do mais simples ao mais complexo. Então nós temos, do mais simples nós temos o MEI. O MEI é uma forma de regularização das empresas em que o empresário busca o próprio site do empreendedor individual e lá ele não vai gastar nem 20 minutos e ele consegue regularizar uma atividade comercial dele, tá certo? Um outro regime tributário é o Simples Nacional. Uma vez em que o empresário tem um crescimento econômico e ele tem um faturamento que não se enquadra mais no MEI, ele vai ter que fazer uma opção pelo Simples Nacional, que é uma outra forma de arrecadação que a gente pode fazer uma explicação mais detalhada. Depois nós temos o lucro presumido, né, que trata principalmente do regime de tributação do imposto de renda, e o lucro real, tá, que também é um outro regime tributário mais complexo. Então você tem o MEI como sendo mais simples, menos burocrático, e o lucro real como sendo mais complexo. Nós temos 4 parâmetros para avaliar a tributação de uma empresa, né? O faturamento, a Seguridade Social, as atividades que a empresa vai desempenhar e a quantidade de pessoas envolvidas no processo, os empregados de carteira assinada, né? Então você tem o MEI. O MEI está limitado a um faturamento de R$ 81 mil, o que corresponde a em torno de R$ 6.750 mensais. E ele vai pagar um valor fixo mensal, né? Quais são as vantagens do MEI? É exatamente a forma desburocratizada de você conseguir abrir sua empresa, né, e manter ela em funcionamento. Ele tem um mínimo de obrigações que é só uma declaração anual. Então é muito simples, né? Mas qual é a desvantagem? É esse limite de faturamento. É um teto de faturamento de R$ 81 mil e um teto de compras de 80% desse faturamento, né? Essa é a desvantagem. Outra grande vantagem do MEI é a Seguridade Social, né? O MEI ele está assegurado junto ao INSS. Então, caso aconteça, né, quem não quer que aconteça, mas caso aconteça, o MEI, né, o empresário que aderiu ao MEI, ele está assegurado pelo INSS. Então, ele tem direito, por exemplo, a acidente de trabalho, ele, por exemplo, licença maternidade, né, dentre outros benefícios do INSS, além do que ele contribui para a aposentadoria. Se ele perder a condição de MEI, com esse faturamento de R$ 81 mil, ano, R$ 81 mil ano, ele vai ter que aderir ao Simples Nacional, ou presumido. Se a atividade dele cresceu, melhorou, a gente quer que cresça, que se desenvolva, né, que amplie os negócios, que a empresa lucre mais, ele vai faturar mais, vai expandir. Então, nesse caso, ele vai ter que estudar a saída do MEI para o Simples Nacional, né? Neste caso, eu oriento que ele procure um contador, porque a partir de agora, as obrigações vão aumentar. Aumenta o grau de burocracia. Então, ele vai precisar ter agora mais declarações que ele vai ter que apresentar, e agora para a Receita Federal e para o Estado. Então, é bom que ele procure o auxílio de um contador. O Simples Nacional está dividido em 2 categorias. A ME, que tem um faturamento até R$ 360 mil ano, né? Esses R$ 360 mil é o faturamento dos últimos 12 meses. Então, ele tem aí esse teto de faturamento para ser uma ME. E até R$ 4 milhões e 100 mil para uma EPP. No caso do Piauí, é necessário ficar atento, porque existe um sublimite de 3 milhões e 600 mil. Mas isso é um detalhe que o contador vai observar, né? Então, tem essa situação. Ele pode estar no Simples Nacional até um faturamento de 4 milhões e 800 mil. Então, dependendo da atividade que ele desempenhe, comércio, serviço ou indústria, ele vai ter uma categorização para ele poder saber qual é a alíquota, dependendo da atividade e do faturamento. Vai ter uma alíquota que a gente vai colocar sobre o faturamento dele e encontrar o valor do imposto. É vantajoso? Ainda é vantajoso o Simples Nacional, porque tem um nível de burocracia ainda menor do que os outros regimes. E um valor de percentual de alíquota também menor, né? Bom, se ele perder a condição de Simples Nacional, aí ele já vai para um outro regime tributário, que nesse caso é o lucro presumido, em que ele vai ter agora mais um grau de burocracia,
e o valor das alíquotas, dos percentuais para o imposto é maior. Né? Nesse caso, há uma presunção do lucro e o Estado vai tributar sobre isso, os impostos federais. Além do que, a forma de arrecadação agora não é mais compilada ou condensada, como é nos outros dois regimes. Nesse caso, os impostos são arrecadados separadamente. Os impostos federais, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS são arrecadados separadamente, diferente do Simples, em que eles são arrecadados juntos. E se a empresa for uma empresa comercial, aí ele vai ter que fazer a apuração do ICMS e arrecadar junto à Fazenda Estadual. Né? E se for uma empresa prestadora de serviço, vai ter que arrecadar isso junto à Prefeitura Municipal. Certo? Bom, quando uma empresa está numa situação em que ela pode optar pelo Simples, ela também pode optar pelo lucro real. Então, mais uma vez, ela vai precisar de uma orientação de um contador e às vezes até de um tributarista, mas aí nós já estamos falando de empresas que ultrapassaram os 5 milhões de reais de faturamento ano. Então, é uma empresa que tem uma condição de contratar uma consultoria mais especializada. Mas o lucro real vai tributar a empresa sobre o valor do lucro efetivo. Então, digamos, a empresa faturou 100 mil, gastou 80 mil, teve um lucro de 20. Então, ela vai pagar o imposto só sobre os 20, no caso do imposto de renda, que é muito interessante para essas grandes empresas que têm faturamentos muito grandes. Então, é mais interessante para algumas empresas fazer logo a opção pelo lucro real. E existe também um teto de faturamento para o presumido. Tá certo que ela chegando nesse teto de faturamento, obrigatoriamente ela vai ter que optar pelo lucro real. Um aspecto que é importante ser observado é a Seguridade Social. Quando o empresário adere ao MEI, ele está imediatamente aderindo à Seguridade Social. Então, o valor que ele paga fixo por mês já é um percentual que ele está contribuindo, tanto para estar assegurado, como para ele se aposentar. Se ele, caso venha perder a condição de MEI, ele vai ter que fazer agora a contribuição de Seguridade Social dele por fora. Ele vai ter que contribuir direto para o INSS. Aí ele vai definir um recurso, tem um teto, então ele pode contribuir por esse teto pagando um percentual sobre o prolabore dele. Essa mesma situação se enquadra para o lucro presumido e para o lucro real. Tá certo? Então, nesse caso, o valor da contribuição dele, diferente do MEI, que é o valor mais barato da contribuição da Seguridade Social hoje em dia é o MEI, tá certo? Ele vai pagar um percentual maior. No caso do Simples, tem uma vantagem muito grande para o empresário, que no caso da remuneração dos colaboradores, ele não vai pagar os 20% patronal. Ou seja, no Simples se paga menos INSS do que nos outros dois regimes, que é o presumido e o real. Então, qual é a obrigatoriedade do empresário no Simples Nacional? É arrecadar o INSS dos colaboradores e o dele como empresário, porque é obrigatório ao empresário recolher INSS sobre o seu prolabore. Tá certo? No lucro presumido e no lucro real, não existe esse benefício. O empresário está obrigado a recolher 20% de INSS sobre a folha de pagamento a título de contribuição patronal. Uma vantagem que tem o MEI é a questão do empresário poder contratar uma pessoa. Então, o empresário adere ao MEI, ao microempreendedor individual. Então, ele vai ter o benefício da Seguridade Social. Ele vai ter uma organização burocrática mais simples. Então, ele pode até fazer sozinho se quiser. E ele pode contratar uma pessoa de carteira assinada.